Gente, nós estamos Quem mais? aqui Aqui. no podcast. No nosso grupo estão, além de nós aqui, a Soraya, o Jaime, a Cristiane, Cadê ele? Tá com você? a Gisele Tem nome? Rodrigues. E Os todo- nomes? É tudo isso. Tem mais alguém que Coloca aí que eu vou entrar, já aqui para Paulo César. Paulo César. Vai lá, um minuto. Gravando. Não, pera aí, tem que bater 2 palmas pra sincronizar depois. Boa tarde, amigos. Boa tarde. Todo mundo aqui na felicidade de Deus, né? É bom. Vamos aqui falar sobre a psicanálise no mundo da criança, né? Então, nosso grupo é contido de várias personalidades. Aqui tem Elias, Zenaide, tem Naftali, a Gisele Rodrigues, Jaime, Soraya, Paulo, Edivaldo. Estamos todos nós aqui, E Cristiane. né? E Cristiane, né? O psicóloga, nossa amiga Zenaide. E Quem mais? nosso convidado. Nosso convidado especial aqui, Dr. Carlos Romero Rossi, que é doutor em psicanálise, e ele vai adentrar em alguns assuntos aí para nós, não é isso, Maravilha. Dr. Carlos? Sim. Maravilha. Então, eu vou começar com uma pequena pergunta. O Freud teve alguma, como é que se diz, perspectiva dentro do mundo da psicanálise em que se trata da criança, o Elias? Sim, eu vejo, né, como psicanalista freudiano, que ele foi o que começou toda a história, né? Você foi psicanalista freudiano? Sou freudiano. Por que não Não, sou? só isso, eu estou querendo informação. Eu gosto de Freud. Para mim, quem entender Freud entendeu tudo. Não vai ser um Lacan? Lacan, não vai ser um Romero da vida, mas pelo menos um Elias não vai ser. Aí o que acontece? Olha, você jogou um balde de água fria em todos nós aqui. Quer dizer que a gente nunca pode chegar ao nível de Lacan. Não, sim, você vai virar um Romero quando você chegar no nível de Lacan. Romero é Lacan. Eu que não consigo Não, chegar, eu estou falando que eu Eu Na já sou caminhada, contrário, eu vou lá pro Freud, não vou medir não. Eu Na gosto caminhada eu das prefiro- abordagens freudianas. porque tem coisa que complica demais, eu prefiro não queimar meus Manter a neurônios. simplicidade É, do que simplicidade Freud que trouxe Freud. como base. E até porque É eu isso? também não. Você atende criança, eu não trabalho com criança e nem pretendo, a não ser que eu seja preciso. Mas respeito e sei das condições, né? Até a psicanálise, a contribuição que ela teve. E ela começou a partir de Freud, quando ele, com aquela criança, a qual ele não existia a transferência, não tem como ter transferência. Né? Mas por que falta de comunicação? Por que não tem? Não, porque Freud criou a associação livre. Então, a associação livre com a criança, como é que você vai falar? O que a criança fala? Ela ainda está num processo de desenvolvimento. Não tem muitas memórias. Sim, e ela está no desenvolvimento. Então, E como o trauma bloqueia, Sim. ela não vai falar do trauma porque está bloqueado. sim. Né? Aí o que acontece? Ele pegou aquele desenho, que criou aquele cavalinho de bigode e tal, que é uma história bem conhecida, e a partir dali ele começou a entender. E ali foi gancho para outros teóricos. Que foi o Hans quem desenhou o cavalo. Sim, foi o próprio Hans que desenhou e ele interpretou. Então eu vejo que a psicanálise ela é uma ciência muito interpretativa, assim como eu interpreto a história. Quando alguém conta para mim a história, você conta a sua história, eu interpreto ela. Você conta a sua história, a sua infância, né, a sua realidade, e eu vou interpretar segundo a psicanálise. Agora, Mas isso quer dizer o quê? Que a história pode ser contada através de um desenho? sim, Ela através do pode ser desenho, da contada através de que brincadeira, mais? A de brincadeira, através até de pegar num brinquedo. Tu faz de contas. Sim. Da fantasia. Sim, até quando você pega alguém, uma criança, por exemplo, ela pega um Esse brinquedo. método, quem trouxe ele foi Melanie Klein, que é a abordagem do brincar, Sim, A ludoterapia. a ludoterapia. Mas assim, eu estou dizendo que quem deu essa visão, no meu conceito, a partir de Freud, que eles acharam possível, entender o que é possível acessar uma criança através da ação dele, não das palavras. A partir de Freud veio Melanie Klein, Donald Waltz, Né, doutor Romero? Winnicott, né? e- Todos os psicanalistas Todos, vieram a partir de Freud. Todos eram a partir então. de Freud. Ah, Melanie sim. Klein, por exemplo, vamos lá. Melanie Klein, ela era aluna de Freud.
Freudiana roxa, igual o Elias aqui está dizendo, o doutor Elias dizendo aqui, freudiana roxa. Ela era freudiana só que chegou um certo momento que não existia uma comunicação com a criança através da livre associação. Sim. E como que eu vou comunicar com essa criança? Então foi quando Melanie Klein começou a questionar Freud a respeito de como nós vamos fazer com essa criança. Aí perguntaram para Freud, um certo repórter perguntou para Freud, tá, mas você então não atende crianças? E o que Freud falou? Eu só atendo crianças escondidas em adultos complicados. Então, o que Freud quis dizer é que ele atendia crianças, mas que essas crianças adultas complicadas é que carregavam os traumas. E isso foi trazido através do quê? Da infância. Da psicossexualidade infantil, as 5 fases da psicossexualidade infantil. Então, quer dizer, a contribuição de Freud, ela foi total, ela não foi parcial. Porque se não fosse através das 5 fases da psicossexualidade infantil, Melanie Klein jamais iria questionar para Freud como seria um relacionamento entre o terapeuta com a criança. E como seria essa transferência, como se daria a transferência. E como pergunta a Melanie Klein observou mas a pergunta o desenvolvimento eu entrei materno. aqui, eu me meti aqui, a pergunta dele. Eu quero saber Não, já acabou. se chegou a Melanie Klein desenvolver o desenvolvimento materno. O desenvolvimento entre mãe e filho? Isso. Tá. Pela situação de Melanie Klein. Tá. Melanie Klein, ela não foi muito precisa nisso. Melanie Klein trabalhou mais depois do nascimento. Até porque o símbolo da psicanálise é uma mãe amamentando, né? Segundo Melanie Klein. Então, o símbolo principal da psicanálise para Melanie Klein era uma criança aqui aconchegada, sendo amamentada pela mãe. Porém, Melanie Klein diz que desde o começo, quando a criança, no nascimento, a partir do nascimento, começa o quê? O que Freud chamou de 5 fases, Melanie Klein chamou de 2 estágios. O primeiro estágio é o esquizoparanoide, onde a criança ela não tem noção de quem é ela e quem é o ambiente, quem é o outro. Para ela era tudo a mesma coisa. Tanto é que quando a criança ela era amamentada, ela tinha aquela questão do seio bom, porque ela estava ali se alimentando e estava tudo bem para ela. Tinha o prazer. Tinha o prazer, que é a questão objetal, que já vem das relações objetais. Então, esse objeto, que era o seio da mãe, era um objeto ligado a quem? A própria criança. Então, a Melanie Klein deixou muito claro que era uma ligação tão profunda entre mãe e filho que era a mesma coisa. Já o Winnicott chamou isso o quê? De unidade psíquica, que era uma mesma psique entre mãe e filho, tá? Mas para Melanie Klein, essa criança, por mais que ela não conseguisse distinguir entre ela e o outro, essa criança ia manter o quê? O narcisismo primário de Freud. Não foi Melanie Klein que falou do narcisismo primário, foi Freud. Então, vem o narcisismo primário, onde a criança quer tudo para si. É uma relação de amor e ódio. Relação de amor e ódio, exatamente. Do seio bom quando a criança está lá sendo amamentada e do seio mal quando a mãe está fazendo alguma coisa, uma fazendo uma coisa, a criança ela só chora. mudou o nome, né? Ela só mudou o nome, que na verdade é a mesma coisa, que você vai pegar lá a fase oral de Freud, aonde a criança tinha todo o prazer, toda a libido. Segurar e Exatamente. Então Segurar tinha e soltar. todo o prazer ligado aonde? Inicialmente, oral, na boca, né? E depois veio para o anal, que era justamente o segurar, soltar, os esfínteres, onde a criança tinha prazer tanto em segurar, porque ela sabia que ela dava conta de segurar, e o prazer de soltar, que quando ela soltava, ela sentia aquele alívio, o alívio de soltar, e saber ter esse controle, né? Que aí já vem a segunda fase, que é a fase anal. A menina lá, a filha do Freud, ela entra onde nesse jogo da infância? Anna Freud, ela começou a questionar o pai nesse mesmo sentido de Melanie Klein. Só que Melanie Klein foi mais ouvida do que Anna Freud, porque Anna Freud, além de ser muito nova na época, Melanie Klein já era aluna de Freud, já era psicanalista, já atuava. Só que como ela decidiu atuar com crianças, né? Então Melanie Klein começou a trazer questionamentos. E esses questionamentos, existia uma discussão com Anna Freud, porque Anna Freud era professora. Então Anna Freud, naquele tempo não existia pedagogia, né? Mas era professora. Ela tinha uma abordagem pedagógica. Tinha uma abordagem pedagógica, porém, o que era chamado também, infantil, porque era professora. Então, o que acontece? Anna Freud começou a defender Melanie Klein perante o pai. Então, essa discussão se ampliou,
tá? Essa discussão se ampliou pelo pai respeitar o fato da filha ser uma professora. E nós sabemos muito bem que Melanie Klein, ela foi muito questionada por ela não ter um curso superior na época e tal, a que ela tinha era só uma experiência de vida, né, relacionada ao outro, ao ser humano. Mas que isso, todos sabem que o método principal de Melanie Klein, que é a ludoterapia, é mais respeitada no planeta, como abordagem hoje, até na pedagogia, hoje, na psicopedagogia, na neuropsicopedagogia, é respeitada, né, de uma maneira abrangente a ludoterapia. Aí você fala que toda ação tem a reação. Qual foi a reação do Freud, sendo o professor da Melanie Klein, e ela vem trazer essa... Ele não abriu mão dos Todos conceitos dele. Não abriu mão dos conceitos dele, ele permaneceu como estava. Vocês querem tratar com criança menor do que o complexo de Édipo, então vocês tratam. Porém, eu vou manter o meu padrão. Então, Freud manteve, tá? Apesar de ter atendido o pequeno Hans e tantos outros que ele foi procurado, porque Freud foi procurado por muitas famílias. Freud era procurado por famílias que tinham crianças que já estavam demonstrando alguns sinais de transtornos, porém os transtornos dessas crianças foram identificados o quê? Nos próprios pais. Por isso que hoje, um profissional que trabalha com criança, quero já salientar aqui, não tem como você trabalhar com a criança isoladamente. Você precisa trabalhar com a criança Carlos, junto com os pais. A colega Cristiane, ela mandou uma pergunta aqui. Sim. Que a psicanálise trabalha com associação livre. No caso de crianças, como se dá essa experiência? Tá. Você já deu um spoiler aí, mas para ampliar mais. Vamos lá. Então, como a associação livre com criança, ela é uma questão complicada, porque nem toda criança vai falar, tem crianças que são falantes. Mas como a criança é fantasiosa, essa falácia da criança é muito mais uma criação do que uma realidade. Exemplo, vamos pegar um exemplo de uma criança que foi molestada, que é diferente de ser abusada. Você entende mais que isso, como você trabalhou especificamente nessa área. Então, veja só, uma criança molestada, um homem pôs a mão na coxa de uma criança, ou passou a mão lá na parte íntima dessa criança, ou no seio dessa criança e tal. Como a criança ela não sabe, do 0 aos 7 anos de idade, ela é 100% inconsciente, ela não sabe, o cérebro dela não sabe definir o que foi realidade daquilo. Então ela vai criar. Ela sabe que aconteceu, o que ela sentiu, se foi medo, se foi prazer. Vamos pegar o caso. A fantasia se mistura com a realidade. Se mistura com a realidade, por quê? Porque o cérebro não identifica o que é realidade, o que é fantasia, e essa criança cria uma fantasia. Então, se alguém, por exemplo, se ela for sugestionada, por exemplo, fulano abusou de você? Sim. Ah, tá, mas fulano abusou de você de que jeito? Não, ele passou a mão na minha coxa. Ah, tá, mas ele passou a mão na sua coxa, mas ele pôs o dedo lá na sua parte íntima? Ah, ele pôs, mas ele não tinha posto. Mas por que ela falou que ele pôs? Porque a criança a própria pergunta direcionou. A pergunta vai direcionando a fantasia da criança. E como é uma coisa que, queira ou não, inconscientemente é prazerosa, por mais que seja. Aí eu já entro em Lacan, que fala que a angústia gera prazer, a dor gera prazer, o prazer gera dor. Então, essa dor acabou gerando o quê? Como sublimação que Freud fala. Como a sublimação, essa criança transformou a dor em prazer. Mas... E não era algo que ela tinha isso consciente, então ela tornou aquela dor prazer. Peraí, pô, mano, minha coxa não é tão ruim assim, eu senti uma cosquinha. Então, quer dizer, aquilo para a criança transformou outra coisa. Só que para a inocência da criança. Mas quando um adulto ouve um discurso desse... Aí já é a resposta. Aí já é a resposta. Já é a resposta. Pois é, mas num caso desse aí, como extrair da criança aquilo que realmente aconteceu? Resposta, é possível? Sim, é possível. Tem Uma das formas. Né? Uma das formas. Ludoterapia. Uma das formas é desenho. Eu trabalhei, doutor Elias conhece o fato, porque ela veio para cá. Eu trabalhei quase 2 anos com uma criança que foi abusada por parente próximo. E essa criança manifestou traços autísticos, traumáticos, não tópicos, e depois começou a apresentar alguns traços de esquizofrenia. Para quem não sabe, gente, o autismo antes de Asperger, né, porque muitos chamam ainda de síndrome de Asperger, Asperger foi o inventor do autismo, então, desse transtorno. Ele era psicanalista também? Ele era neuro e psicanalista. Todos esses profissionais
da antiguidade, eles tinham acesso Ele à era um psicanálise. médico, na Ele era verdade. médico, porém era psicanalista. Ele tinha os conhecimentos de Freud e você pode pegar na literatura desses profissionais, vai ter lá a influência de Freud em 90, eu não posso generalizar. Aliás, uma Mas coisa que mais ninguém 90. pode negar é a influência de De Freud Freud em praticamente Freud tudo, né? Até porque a medicina, até os anos 70, era muito influenciada por Freud. Por Freud, né? e depois foram apresentando outras tecnologias, outras coisas que... Tá, mas vamos voltar para a discussão. Vamos, Sim, vai, mas vamos, só Eu pra- queria aproveitar aqui Sim, sim. para dizer que o Jaime Rodrigues, que está participando Tá do lá, podcast filho, aqui tá lá. também, virtualmente, A aguinha. Isso. ele está perguntando, já que entra nesse já assunto, passarinho dele. o que é brincadeira para psicanálise? O que Freud diz sobre a brincadeira? Porque Melanie Klein a gente já tem muita informação, agora Freud, o que ele disse? Ele Freud- falou alguma coisa sobre brincadeira? Freud disse o seguinte, Freud começou com o xiste, inclusive ele escreveu um livro sobre o xiste, que por trás de uma brincadeira, por trás de uma piadinha, essa piadinha, você está Chutando o áudio, chutando estourou o áudio aí, tudinho. daqui a pouco esse cara te bate. Esses dias quase me bateu aqui, eu até filmei Tá pro povo saber por que eu tudo não aguento Não, aqui. cara. Foi uma Essas brincadeira coisas, mesmo que o E nosso gravando amigo o vídeo com o Jaime microfone falou aí, longo. né? Viu? Então, assim, mas voltando, tá vendo? Isso é uma brincadeira. Eu tô usando uma brincadeira Um para xiste, falar de sim, algo de- que me traumatizou, Tadinha. Depois eu vou ter que ir lá ali. Deixa Depois comigo. você me atende para consertar esse trauma, ressignificar o trauma que esse rapaz me causou. Mas vamos lá. O rapaz é o Elias. Tá? Elias Júnior. Eu respeito. Onde você entrou, Elias? Onde você entrou nessa história aqui? Você Uai, causou o que trauma, entrou né? é que meu pai me respeita e o filho da puta. Ó, não era ali, não. Tem que ser cortado isso aí. Não, isso aqui vai dar um pi lá. Até pi. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Sim. até, por exemplo, um pai que coloca o nome do filho, o Do próprio nome, é um xixi. O que é isso aí? É um narcisismo É uma piada extremado? existencial isso daí. Não, eu acredito. Eu vou você responde. Eu vou responder. Você responde. Não, Eu tenho resposta Assim, que eu também filho coloquei. meu, Existe. Não, não é responder, Você que é não. formado Tem em alguns direito, psicanalistas ninguém pode produzir, ninguém, como é que fala o direito? produzir prova contra si Eu não mesmo. vou produzir prova contra si mesmo. O meu Tá, mas filho no também meu mais ver, um filho. no meu ver, né? No meu ver, psicanalista. Estou usando aqui o viés psicanalítico. O assunto aqui é a contribuição da psicanálise, a influência da psicanálise no contexto. Agora, veja bem, um pai colocar o mesmo nome do filho pode ser algumas coisas. Dentre elas, a continuidade. Que não Pode foi o ser. meu caso. Ah, foi seu caso? Então, Não foi. Não foi seu caso. Foi, não. Em outros casos, Provavelmente foi, porque ele foi muito rápido em responder, né? Ele não queria continuar. então você já negou. Então, quando você nega, você sabe que você está negando aquilo que é verdade Não, para você. Você tá construindo provas contra o que é que você. acontece? Quando a mulher falou Não. que estava, que a mulher estava grávida e que o menino era macho, aí eu disse, vai nascer Galileu. Na sala da médica eu falei isso. A mulher olhou assim pra minha cara e disse, Mas aí... nunca. Mas você pegou pesado. Já foi Foi ne- Galileu, nessa né? situação. Eu digo, não, o Galileu é um cara que foi cientista doido aí, muito bom, físico, tá entendendo? Onde brigou com a igreja, brigou com todo mundo, mas estava certo, tá entendendo? Para aquela época não era justo ele falar o que ele falava, mas... Com o passar aí do o que tempo- acontece? Quando o menino nasceu, a mulher, minha esposa na época digitou aqui, ó, o nome do menino vai ser esse trem aqui, não me traga outro nome não. E aí quando eu li no papelzinho, tava lá Edivaldo Souza Campos Júnior, eu digo, não vai fazer... E aí eu tive... E você, como um bom marido Como obediente, um marido cumpriu obediente, tudo que estava aceitei a determinado. ideia, foi. Mas Então, no seu caso, foi por obediência. Foi por total. obediência, foi. Ou subserviência. Não, foi obediência. Obediência Foi. mesmo. Eu parti por Coisa lado, não. boa. Então, assim, por um lado é a continuidade. Mas eu posso falar por quê? Falar Sim. a verdade. Sim. É porque eu sou fã do Vargas. O meu avô a vida toda falou que ele era primo primeiro de Getúlio Vargas, e era de fato. E as minhas filhas cortaram Vargas, porque naquela época ela tirava o nome o primeiro nome ficava só o último. Aí se eu colocasse ser, por exemplo, Joaquim Fernandes, que era o nome da mãe, de Carvalho, que era o último meu, e eu queria o Vargas meu. Naquela época a gente não escolhia.
Era o próprio psicólogo O que dele não foi por colocava. obediência. tá? Aí eu falei, não, eu quero Vargas nesse trem, eu não vou votar mais por causa do Vargas. Então, por causa do Vargas, você repetiu Eu o seu repeti que nome. eu não acho legal meu nome, não acho bonitão meu nome, não. É um nome muito popular, Meu nome é histórico, É. Mas você sabe de uma Você coisa? disse Ah, que quando um pai põe o nome, o próprio nome no filho, existe uma coisa maldita aí nessa relação. Não No de caso foi do maldição, Vargas. mas de maldito, que não foi explicado. Sim, eu Ele acabou explico de isso, por explicar. causa do Vargas. É porque não Só por tinha causa do Vargas, porque eu vou fiquei tirar. fúria quando a minha filha, Lorena Fernandes de Carvalho. e não tinha o E Vargas. eu não gosto do Carvalho. Mas o Vargas era do todo seu mundo é pai? Carvalho da minha cidade e não é da Então, mesma deixa eu te falar família. uma coisa. Na cultura judaica, que inclusive Não, era a o cultura Vargas é da minha mãe, Freud. do meu avô. Tá, sim. Chama lá pro Freud. É porque na cultura judaica, vamos chamar Freud para a discussão, na cultura judaica Continuando. permanecia o nome do homem. Permanecia o nome do Sim, homem. então eu- Não é porque achou bonito ou achou feio, mas era uma questão de continuidade, porque dentro da genealogia, se você for estudar as genealogias, Sim, Segundo, mas continua Mas sendo meu Mas pai. é Nas tanto que minhas o primeiro nome é da filhas- mãe e o Só que outro nas é do minhas pai. paternas, Mas, né? nas minhas filhas continua o nome do pai, só que o meu nome do meu pai era Carvalho, ele era Arsênio Pereira de Carvalho, que ele era português legítimo. Pereira, ele tirou do nome Pereira, que ele detestava Pereira, e Carvalho também. Ô, Elias, mas Porque Pereira são era nomes- do pai ou da mãe dele? Elias, Eu acabei acho de que receber era aqui do pai uma... dele. Aí o colocar Pereira aqui que ele pra tinha de televisão. você. Eu tirei Cardoso dos meus filhos. Os meus filhos não têm Cardoso, que é o nome do meu pai. Vai lá, vamos para outra Ô, É pergunta uma aqui. coisa Ainda ilegítima, falando de né? brincar, voltando pro brincar, o brincar para o Winnicott. É o Winnicott? É, Winnicott. Donald Winnicott. Donald Winnicott, que é uma forma da criação expressiva, suas raivas, suas vontades, como forma de controlar as angústias, né? Foi o que eu disse lá no E de início. iniciar o processo de experiência do mundo. Então, essa criança é aquilo que eu falei para vocês. Para o Winnicott, dentro da barriga era uma unidade psíquica. Quando a criança nasce, se tornava uma dualidade psíquica, porque eram duas psiques ligadas. Uhum. Agora, o cortar do cordão umbilical emocional psíquico da mãe é quando o Winnicott chamou de autonomia psíquica. Não seria castração? A castração de Freud. Então, Exatamente, não, sim, é o mesmo nome, aliás, Vamos para Freud. é a mesma Tem uma pergunta coisa. boa aqui que encaixa nisso, da Francisca, Sim. que também está participando. Sim. O que seria para Melanie Klein seio bom e seio mal? Alguém sabe essa? Você Quem acabou quer de- responder? Eu já respondi mais em cima, mas vou responder de novo. Mas pode falar, e vocês? Responde vocês. Eu falei isso no começo. Você tá? falou Ser isso. bom é o Seria o esquizo paranoide? É do amamentar. É do Seria- esquizo paranoide. é É o esquizo esquizo paranoide, porque a criança não tem noção quem é ela e quem é a mãe. Sim. Então é o que satisfaz e o que frustra, né? Exatamente, é o que Freud chamou de prazer e desprazer. Aí Sim. vamos Sim, voltando para Freud. que é o seio bom, O seu mal. bom era o momento de prazer e o seu mal era o momento de desprazer, ou seja, era um momento de angústia que aquela criança não sabia elaborar, mas como ela ainda não sabia brincar, a única coisa que ela expressava era o quê? Ou beliscava o seio, ou mordia o seio, Sim. enfim, essa é a manifestação que a criança vai ter diante do seio mal. Tem mais pergunta aí? Tem da Gisele Rodrigues. Solta. Vocês já falaram sobre isso, mas eu vou perguntar, porque Sim, tá sim. participando, né? Aham. Segundo o Winnicott, quais É, são as segundo a Gisele, funções não, né? psíquicas fundamentais para a ação da mãe suficientemente boa? Ah, tá, mãe. Vai lá, vou falar de novo. Quais são as funções psíquicas fundamentais para a ação da mãe suficiente boa? Tá. Isso é a integração de personalização, as relações objetal. Essas três funções facilitam o desdobramento dos processos de É a pergunta? maturação. Não, é isso? responde ele primeiro. É a São as resposta da pergunta. Já faz parte das respostas. Ah, não, então Para tá. agregar lá e Ok, a pode juntar falar, a pode resposta. Pode falar que eu Não, falo só- uma sintetizada no final. É isso. É isso. Tá. O que o Winnicott quis dizer com a questão de uma mãe suficientemente boa? É aquela mãe que entendeu quem é ela e quem é a criança. E que as crenças dela não são as crenças da criança e que ela precisa trabalhar nessa criança a autonomia. Autonomia.
Então, a mãe suficientemente boa é a mãe que aprendeu a fazer com que essa criança cada vez mais, e quanto mais cedo essa criança se tornar autônoma, mais cedo essa criança vai conseguir elaborar os processos até dos próprios traumas, das próprias frustrações, dos próprios nãos na vida. Uma criança que não aceita não, é por quê? Porque não houve essa ruptura entre quem é ela e quem é o outro. Então eu me misturo com o outro, quando chega o não pra mim, o que eu vou fazer? Mãe boa, mãe ruim. Exatamente. Então Então, ela só vê ela no processo. só vê ela no processo, porque a mãe aí entra a mãe narcisista. O contrário da mãe suficientemente boa para o Winnicott era a mãe narcisista. Por quê? O que é a mãe narcisista? É a mãe que quer implantar no filho, na filha, as ideias dela, os conceitos dela, as crenças dela, tudo que tem respeito ao que ela acha, ela meio que impõe isso para o filho. O pai não entra nessa questão? Não, quando eu falo a mãe, já tá... é porque o processo mãe e filho é muito mais forte do que o pai com o filho. Porque o pai com o filho entra no complexo de Édipo, onde o filho anula o pai e casa com a mãe. Então, por isso que o Winnicott dá uma ênfase maior à mãe, Melanie Klein dá uma ênfase maior à mãe. Nos primeiros anos, a ligação maior É maior com com a mãe. O pai Até pelo fato da praticamente... alimentação, Agora, Mas desde Sim. então, né? Desde a Desde a barriga, gestação, desde a aquela conexão da mãe com a criança, que o Winnicott chamou de unidade psíquica, ou seja, é uma Um psique só para aquele serzinho que está dentro. Então, nesse caso, no set, assim, eu percebi isso na criança, porque ela não compartilha o brinquedo, ela quer tudo, ela quer levar para casa. Tô dando exemplo. Sim, sim. O que eu tenho que fazer como terapeuta? Eu tenho que chamar a mãe para conversar, para entender esse processo da mãe? Ou você acha que eu tenho que tentar frustrar ela dentro do set? Como é que é o processo Isso já é um desmame, em relação a isso aí? Isso não pode ser uma coisa abrupta. Por quê? Porque se eu tento frustrar uma criança dentro do set, a criança não vai gostar de mim, porque ela vai me representar como a mãe má. O seio ruim, o seio mal. Seio mal. Então, se ela me representa como seio mal, ela falou, eu não quero aquele terapeuta, eu não gosto do tio lá, ou não gosto da tia. Entendeu? Eu não gosto. E aí vai Tirou o doce. tirou o A gosto. Soraya enviou Mas aí Pergunta é onde a psicanálise entra. Faz pergunta. O que eu preciso fazer com essa Tem criança? pergunta da Soraya aí? Inicialmente, Tem pergunta da Soraya. Pergunta Mas da posso Soraya. responder Deixa primeiro? ele Posso terminar. terminar? Volta a terminar. Porque senão eu o perco o professor. raciocínio aqui. Deixa ele terminar. Então vamos lá. Então, veja bem, se eu estou atendendo a criança, e essa criança, como o doutor Elias falou aqui, essa criança, ela não corresponde, ela quer tudo para ela. Ela que quer comandar no set. Ela quem quer fazer as coisas, se eu dou um comando, ela não atende. Se eu frustrar essa criança, eu cortei a minha ligação com ela. Eu cortei o que a psicanálise chama de quê? Transferência. Eu cortei a transferência. A empatia não existe. A empatia não existiu. Então, a partir do momento em que houve resistência e eu gero uma contra-resistência, acabou a análise ali. Então, o que eu preciso fazer? Conquistar essa criança. Como Sim, seu não. mas a mãe vai continuar com esse Não. comportamento. Inicialmente, Inicialmente, sim. eu consigo acolher essa criança e chamo a mãe. Mãe, é o seguinte, identifiquei isso e isso na criança. Como é que é lá na sua casa? Como é que funciona esse processo? Ah, não, porque é assim. Tá, mas você impõe sobre o seu filho o que você pensa. E você está criando o quê? Você está criando um ser ou você está criando uma sequência de você mesma? Porque até o presente momento você não separou você da criança. E até quando você acha que você vai carregar essa criança nas costas, você vai ficar com ela chupando o seu seio? Que isso a gente vê com mãe de 70 anos, com filho de 50. Nunca saiu da teta da mãe. Lá em casa Eu existe isso. atendi, Aí, né, João? tá? Eu atendi um paciente Porque ele vazou cedo. com 50 anos, Seguiu minha- 50 anos dentro de casa, a mãe com 70, funcionária pública perto de É. aposentar, o filho usava o carro da mãe fim de semana, bebia, batia o carro quando era na segunda-feira, o que ela fazia? Levava o carro pro conserto, tá no outro fim de semana ele quebrar o carro de novo. Eu falei, você é uma burra! Você sabia? Eu tô ligada. E o filho... Uma burra que permitiu tudo isso, e até quando você vai tirar essa teta desse seu filho? Até quando você vai entender que você precisa cortar esse cordão umbilical? Porque já se passaram 50 anos, minha filha.
Mas a Melanie Klein não E fez isso, ele é um banana Não fez pra isso vida. como ela não fez? Hein? Ela só não falou. Vamos lá, mas aí a pergunta da Soraya banana aqui. pra vida. Olha. Criou um banana pra vida. Sim, criou um banana pra Pergunta vida da porque é um cara Soraya. que nunca se resolveu. Tem a Pergunta ver com Soraya. isso. Sim, vamos Tá lá. falando assim, ó. A ludoterapia é utilizada a partir de alguma idade se não é recomendado em virtude do amadurecimento da criança. Opa. Se é recomendado, enfim, a partir de algum... Desde quando a criança Uma consegue fase. pegar um Boa objeto... pergunta. Resgatar uma Olha, fase? vamos lá. E até que idade? Tem um limite? Vamos lá. Seria pra resgatar Desde uma fase? que a criança consiga pegar um objeto, começa a relação objetal. Porque primeiro o objeto não é o outro. É só o seio da mãe enquanto ela não consegue pegar um objeto. A partir do momento que essa criança tem acesso a um objeto, ela já começa a se expressar através da sua relação com o objeto. Então que leva o dinheiro na boca. Exatamente, a relação objetal. A dependência do objeto, a independência do objeto, a codependência do objeto, a relação de amor ou ódio com o objeto, por que que ela odeia o objeto, por que que ela quer tanto objeto para si, por que que ela repele, ou por que que ela quer. Então, tudo isso já é ludoterapia. Então eu posso pegar uma criança engatinhando que já pode pegar um copo, pode pegar Sim. um lápis, pode pegar alguma coisa e saber o que ela está fazendo. Ela deu um ponto aqui, ó. Integração, personalização e a relação objetal. São funções que facilitam o desdobramento de maturação. de maturação da criança. Por quê? Porque essa criança, até um certo momento, ela é tão dependente da mãe que o comportamento da mãe é 100% o comportamento da criança. Então ela não tem personalidade. Ainda não. Quando a A criança partir está de quando? brincando, o ato de brincar é o quê? É a representação de algum conflito? O que se percebe através das brincadeiras? Se percebe... Vou falar de 3 coisas cardeais que se percebe na brincadeira. O brincar aqui para besturi, a besturi, Isso, é o ato que permite Aberasturi. a repetição de situação prazerosa ou dolorosa, que ela foi de si mesma, não poderia ser reproduzida no mundo real. Tá, mas então eu vou falar de 3 coisas nesse sentido para responder. Primeiro, Freud fala lá atrás, o prazer e desprazer, que é justamente o que ele repetiu aqui. Se a criança tem um prazer naquele brincar, ela coloca toda a sua emoção positiva naquilo. E você sente toda... Por quê? Porque Lacan disse que o inconsciente é uma linguagem. E uma linguagem não falada, uma linguagem expressada de alguma maneira. Então, o expressar essa criança com esse brincar, a gente começa a perceber se aquilo tem a ver com o momento prazeroso que ela viveu. Então, se ela tem prazer de pegar uma coisa e levar à boca, ela está indo em qual fase? Fase, no caso, Oral. Oral. Porque o prazer dela de mamar, que satisfazindo, de novo. Tá. E quando ela quer ter controle sobre aquela coisa, ela está em qual fase? Na fase anal. Ela está na fase anal. Mas quando ela pega aquela coisa e já tem uma certa... um certo olhar mais sexual para aquela coisa, em que fase que ela está? Na fase fálica. Porque ela está descobrindo o objeto. Então, se ela pega um objeto com mais um objeto mais parecido com o pênis, ela já vai começar a identificar aquilo com o pênis. Se ela pega um objeto mais redondinho, um objeto que tem uma certa fissura, uma rachadura, o que ela vai identificar com aquilo? Vai identificar com o órgão genital. Freud falou muito disso. Sim. Melanie Klein tentou correr da coisa, mas não tem como correr, porque é a realidade. Entende? Então, a gente precisa observar como psicanalista. Estou falando como psicanalista. A nossa abordagem aqui, nesse estudo, é psicanalítica. Então, a gente precisa ser muito criterioso na psicanálise com isso. Então, é a identificação do sexo no complexo de Édipo. Até a criança, quando você dá um brinquedinho para a criança, ele joga fora. Você vai lá e coloca, não sei se você já percebeu isso. E ri, joga fora e ri. Porque ele tá naquela fase que é a segunda fase. Que é o anal. Anal, porque ele joga fora e soltou. Soltou para você ir lá buscar e levar. E levar para ele Então, por quê? Porque ele vai segurar. controlando você através Então daquilo. meu cachorro tem essa fase anal. Porque eu Controle, jogo a bola, cara, lá, isso ele daí. pega a bola, Mas traz pra mim, eu brinco. Isso daí é interessante. Então não é, Sim, não mas é olha, cachorro, nunca é- Mas é exatamente a pergunta que foi feita aí. Como Corta esse aí. brincar me identifica Sim. o que essa criança realmente quer falar comigo através dessa brincadeira?
E o desenho, E eu fui cortado, não sei por quem, eu estava falando de uma paciente minha que através dos desenhos ela mostrou todos os detalhes do pênis, detalhes da vagina dela, detalhes da posição que ela ficou para a pessoa tocar nela, da mãe nua, com pelos na vagina, porque ela desenha a vagina com pelos, quer dizer, ela não tinha, agora já tá, porque ela já tá com 12 para 13 anos. Exatamente, então quer dizer, tudo isso ela fez em desenhos. Então tem mais de 250 desenhos Presentinho de bala. Presentinho de bala, chegando com sacolinha de balinha, de chiclete, de pirulito, de chocolate. Ela faz uma Representando- bonequinha com a mão cruzada assim Representando tudo aquilo que ela E, sofreu. exatamente. na coisinha também. Foi, que a gente, foi estudo de caso aqui na clínica. Foi estudo de caso, É, aqui, falando- porque eu não estou falando sobre aliás, isso. Mas foi o que eu aconteceu conheço o caso, eu dos conheço o 3 caso. aos 5 anos de idade, que começou com 5 anos de idade, ela começou a ter os primeiros surtos, né, e de violência, se automutilar, se morder, se bater no chão, se debater, começar a avançar na mãe. Então, qual que é essa fase? É esquizoparanoide para Melanie Klein, né? E para Freud é o quê? É a fase anal onde ela não consegue lidar, ela não tem controle sobre si. Então ela mostra claramente que ela não tem controle sobre as suas pulsões. Se masturbar, ela começou a se masturbar com 5 anos de idade. E te perguntar, uma criança que gosta de abrir brinquedos, ver o que tem dentro, se aprofundar muito nas coisas, que fase é essa? Fase Tipo, fálica. ficar mexendo, muito curioso. É a fálica. descoberta. Mas aí... É a curiosidade, é a descoberta. E uma criança que começou essa fase fálica muito antes do que seria a fase fálica, tipo, sei lá, desde sempre. Isso existe? Não, existe porque existem crianças precoces. Mas ela foi estimulada. Entende? Então Uma não criança estimulou. pode ter sido estimulada, por exemplo, eu já atendi casos, acho que você já atendeu o caso, em que a criança foi estimulada lá com seus 3, 4 meses, 6 meses de idade, de ficar ali no pipiozinho, porque tem avós, tem pessoas que cuidam, gosta de ver o menino, mexe no pipio, que coisinha linda, tem aí ele faz aquele xixizão pra cima, aquela coisa, porque é totalmente anatômico no primeiro momento, né? Mas não deixa de gerar um prazer. Então, se isso é estimulado, ou se isso é reprimido, vai explodir. E professor Romero, e ele falou ali da criança ficar naquela história de que abre um brinquedo, vê um brinquedo, Ué, e a ela tá criança querendo o que pergunta, por que isso? Por que isso? Isso já começa Já quando começa começa a com aparecer traços de consciência. Essas perguntas começam a acontecer nos 5, 6 até os 7 anos de idade, aonde a criança começa a ter consciência. Já a fase latente, onde a criança começa a observar. Então ela observa, se ela observa a mãe tomando banho, por que minha mãe pega daquele jeito lá naquele lugar? Questionamento sistema. Ou se ela observa um homem se tomando banho, de repente o pai se masturbou no banheiro, ou o irmão mais velho, alguma coisa, se masturbou. Por que ele faz assim? Por que a mãe enfia o dedo lá? Aí fica E perguntando, fica não perguntando fica só porque com a ela dúvida, né? observou. Muitas vezes a criança faz é reproduzir aquele... E começa a fazer, se minha mãe Claro, fez, né? eu também posso. Então, se meu pai fez, eu Porque também nessa fase posso. latente, ele já começa a identificar o que é o mundo e o que é ele. Então ele já começa... Ele já tem essa diferenciação, já saiu do esquizoparanoide. Aí ele quer saber por que o mundo é assim, por que essa janela é quadrada? Por quê? Então ele começa a perguntar, por que essa cor é verde? Ele quer saber porque ele identifica que aquilo é algo diferente dele. Então ele quer saber isso. A diferença dele com o ambiente. Então é a interação dele com o ambiente. Quando fala ambiente, gente, está falando de todo o resto fora dele. Inclusive, voltando para Freud, Para ser filósofo, então, tem que ser latente, né? Tem que estar preso voltando para nessa fase. Freud, nós temos, Que é isso? quem atende que sabe disso, as mulheres têm maior dificuldade na questão de defecar. Por exemplo, a gente caga, o homem caga 3, 4 vezes por dia. A mulher costuma ficar 15 dias sem ir no 15 banheiro. dias. Porque ela é reprimida pela mãe. O menino fica de cueca cagando pra casa fora e ninguém fala nada. Não sei, tá fedendo e tal. A menina, a mãe já diz, ó, não faz isso não. Você não pode fazer isso Só na frente dos pode. outros. Não faz pipi. Você não pode tirar a calcinha na frente das visitas. Então, ele é reprimido e eu tô falando de um Aí a dos. criança É, pergunta, um dos, como que eu vou cagar sem tirar a calcinha? Sendo que minha mãe Sim. disse que eu não posso tirar a calcinha. Então, um dos motivos é isso, que a mulheres têm maior dificuldade, Recalques nessa recalque, Anal. porque a mãe sempre, o menino vai no banheiro sozinho, ou vai no cantinho. Aliás,
A incidência de A mal-de-cal, descoberta da psicanálise se deu justamente através das mulheres, né? Sim, das justamente. histerias, Das As histerias. as né? histerias das mulheres justamente por causa dos recalques. As mulheres histéricas que Freud começou a fazer os exames, Freud, Naquela Bremer, época, né? naquele tempo, começou a fazer exames clínicos, exames patológicos para tentar descobrir o que Elizabeth, trazia, por exemplo. trazia aquela manifestação. O que ele descobriu? Não apareceu em exame nenhum, então ele pensou, tem outra via nesse negócio. E foi quando ele começou a entender as pulsões Até inconscientes. porque naquela época entendia que histeria só mulher tinha. Depois que ele Não, fez- aí por questões religiosas, começou a história que era demônio. Então tinha que levar para o padre exorcizar, né? Tinha que levar para expulsar demônio, ou tinha que amarrar, ou tinha que fazer um monte de coisa, entendeu? E aí o Freud falou, mas não é demônio esse trem aí. Então esse demônio é intrínseco. Tá aprontando com todas as Esse demônio está intrínseco, então quer dizer, a mulher é o próprio demônio. Começou a ter essa compreensão, tem uma linha de raciocínio que fala sobre isso, mas Freud falou, não é. É algo científico, eu preciso descobrir, e ele começou a pesquisar, descobrir, e que hoje nós temos essas manifestações dessas pulsões inconscientes, desses traumas, desses recalques, que começou a se dar pela histeria. E não são só mulheres histéricas. A Soraya fez uma pergunta ali, e a pergunta dela tinha 2 ou 3 perguntas dentro da mesma pergunta. Ela perguntou qual é a idade que trabalha... Até que idade? Até que Não, idade Tá. trabalha. Eu falei, inicialmente, desde que a criança já tem acesso a um objeto, já pode trabalhar na ludoterapia, e até vai depender do tipo de anomalia da criança. Porque se é uma criança autista, por exemplo, vai ter criança autista com 12, com 15 anos que vai precisar de Carlos, mas ludoterapia. essas técnicas que são usadas na ludoterapia, muitas delas são usadas com adulto também, São né? usadas para Os joguinhos, né? justamente Jogos, identificar. Aquela coisa da massinha, desenho. Mas está né? perguntando em relação à criança, né? Sim, A até... pergunta aqui é para criança, mas assim, claro que existem muitos adultos que estão embutidos de crianças O problemáticas. Freud fala que... Só atendeu crianças. Só atendeu crianças. É. Então, o que acontece? Mas assim, para a idade da criança, esse tipo de brincadeira tem eficácia. Doutora Maria Aurora é uma neuropediatra, hoje ela já tem doutorado, na época ela tinha acabado de chegar de um mestrado em Harvard, foi quando o meu filho, que é Asperger, que é o autista leve, a gente começou a tratar com essa neuropediatra. E ela também tinha feito psicanálise que eu amo lá, que é a Sociedade Britânica, ela tinha Sim. feito psicanálise lá, e tinha feito doutorado, o mestrado em Harvard, justamente sobre essas questões desses transtornos neurocomportamentais. E de acordo com a tese dela, hoje eu tenho uma tese de doutorado em que eu defendo que qualquer outro transtorno é secundário. O transtorno primário é o TDAH. Essa é uma discussão ampla que ainda vai durante anos. Talvez daqui uns 100 anos, quando eu não estiver mais aqui, essa discussão vai ser aceita dentro daquilo que eu estou falando. Mas já existem muitos outros profissionais com teses de mestrado, de doutorado, que já estão defendendo isso, e eu já defendo isso há quase 20 anos. Que o transtorno primário é o TDAH. Primeiro você identifica o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, isso bem na tenra infância, numa criança que você percebe que ela é hiperativa, que ela tem uma sinapse muito maior, uma sinapse neural muito maior, atividade cerebral muito mais avançada do que uma criança que não tem essa patologia. O Eli Júnior, nós temos um tempo, tá? Uma criança Tenho mais que- algumas perguntas aí a ser feitas, tá indo que veio de alguns dos nossos colegas que não estão aqui no tem momento. do Paulo. Então, faz a pergunta do Paulo aí, que eu acho que já dá para encerrar. Ele falou qual a principal contribuição da Melanie Klein. Qual foi a principal de todas? A ludoterapia. Ludoterapia, sem dúvida nenhuma. Certeza. Não, e a relação objetal, porque quando Freud falou das relações objetais, estava muito ligado às 5 fases. E Melanie Klein ela foi mais específica para a criança. E tem Então, as características. e as características do Desenho, faixa coloca- Exatamente, tal. Psicodrama infantil. Mas a Dá pra ludoterapia encerrar. principal, eu acredito que a principal contribuição de Melanie Klein foi a ludoterapia. Terapia, sim. Aliás, hoje a psicanálise, a psicoterapia infantil, Tá toda ela não voltada. existe sem a Ela não ludoterapia. existe. Mesmo em outras abordagens. Né? E Zenaide, E todas as abordagens, até a ludoterapia, inclusive a própria, no caso, psicopedagogia, pegou essa abordagem e usa, né? Agora veja bem, né, a Naftali, ela
todas as vezes que ela tentou falar, ela foi cortada. Eu queria que ela falasse. Nós já está finalizando a minha Não, história. deixa ela aqui. falar. Eu Porque fiz- agora você vai Deixa quebrar eu e parar ela só um vai pouquinho falar. aqui. Já está finalizando a história aqui toda. A NAFTA agora vai Você me ficar res- com Vai ficar com o o desfecho. final, né? O desfecho Não, final aí para nós poder ouvir. Você contribuiu com todas as minhas perguntas. Eu estou Satisfeita? satisfeita. Mas você tinha feito um comentário, né? Por exemplo, você fez um comentário sobre o Nicote, que foi muito relevante, que foi justamente respondendo a pergunta acho que foi da Soraya. Da questão do brincar. Porque o brincar para o Nicote, Na verdade foi Gisele que perguntou. foi de Gisele, brincar. né? O brincar para o Nicote manifesta o quê? Ou a raiva ou o prazer da criança. O brincar para Melanie Klein manifesta o quê? Ansiedade. A ansiedade ou O bem, o mal. ou aquilo que a criança O desejo em si, desejo o da desejo. criança em si, entendeu? Então são contribuições diferentes que vêm a calhar dentro do atendimento na terapia lúdica, né? na terapia psicanalítica. Com essa abordagem, estou falando da abordagem psicanalítica dentro do contexto do setting com a criança. Foi feita uma pergunta no começo, antes de começar a gravação, que eu quero respondê-la, porque ela é muito importante. Como deve ser o setting? Vocês Sim. lembram que eu fiz uma Foi. resposta aqui? Eu ia falar sobre isso agora. Isso, tá. Então vai lá, faz aí. Não, Fala. mas pode continuar. Não, fala, o que é que você Eu fala? não ia falar, eu só ia É porque eu quase não falo. Eu levantar vou fazer a pergunta. como deve ser um sétimo. Tá, um set para uma criança, ele precisa ser diferenciado. Ele precisa ter cores, ele precisa ter brinquedos. Independente do tipo de abordagem. Independente do tipo de abordagem. Seria o ideal. Na abordagem psicanalítica tem algum diferencial Não. das outras? Tem diferença por quê? Porque na psicanálise não tem necessidade disso. Tá, depois que acabar eu vou concluir com uma piada aqui. Não, tudo bem. Então, assim, Psicanalítica. não tem... Opa, bota uma aguinha pra mim ali, por favor. Tem aí? Ah, Esse cara era muito Então, então, bate na cabeça. Tem chá aqui? Não, né? Tem. Então, olha só. Deixa eu falar uma coisa pra Eu vou vocês. tomar um chá porque Eu vou falar do meu exemplo. Chá. O doutor Eli já deixou bem claro que ele não trabalha com criança. Aliás, ele trabalha, mas não é o que ele prefere, não é a preferência que ele tem por criança. Eu já tenho uma preferência por Obrigado, crianças, viu, meu amigo? porque eu já tenho todo um Pelo chá que histórico você de tem quase 20 desenvolvido anos. aqui Aliás, eu nessa- comecei Desse toda essa sétimo, busca né? por causa... Tá que eu posso falar? Obrigado. Então, assim, obrigado. Perdi tudo, velho. Perdeu tudo. Você tem 20 anos de Você experiência com perdeu crianças, tudo. você tem uma preferência por trabalhar com crianças. Justamente pelo fato de eu ter tido um filho com transtorno, aonde essa busca ela foi mais intensificada, e acabou que através dessa busca eu trabalhando isso com os meus filhos, trabalhando isso com filhos de pessoas amigas dentro da comunidade, e depois isso se tornou algo mais profissional, científico, que inclusive é uma das minhas teses de doutorado, né? Então, doutor Timon, TDAH nível 3, que não deixa ninguém falar, hiperativo puro, Eu tô então, tomando assim, chá. quase um Asperger, né? Então, o que acontece? Já estou fazendo aqui até Você a falou tão bonito que eu ilustração fico até perfeita. meio emocionado. Pois é, mas você sabe que nós somos gêmeos, Gente, sério. tá? Já Então, tá aí encerrado. ali tem Vamos outro, né? encerrar? Vamos Já tá. encerrar. Vamos encerrar, então vou encerrar com uma piada aqui Tá pra bom. terminar com todo mundo rindo. Uma piada Por de que o criança. psicanalista foi ao banco? Porque precisava fazer uma transferência. Ah! Mas agora não faz transferência do Pix. Caramba, cara. Ah, Agora é muito top. Valeu.